de Frente. Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Eu sou Carla Secato e comigo estão hoje Pietra Bertolazzi, Marco Antônio Costa, Miguel Pereira Neto, convidado especial hoje pela primeira vez aqui, e Cristiano Vilela, que está conosco hoje graças à tecnologia. Está com Covid, então foi isolado do nosso estúdio. O primeiro assunto de hoje é o ICMS. O presidente Bolsonaro anunciou uma proposta de acordo com os governos estaduais para reduzir a carga tributária sobre os combustíveis e, com isso, tentar frear a escalada da inflação. A proposta prevê zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha para os cofres estaduais e reduzir o ICMS e zerar os impostos federais sobre gasolina e etanol. O ex-presidente e pré-candidato Lula disse, abre aspas, a crise no preço dos combustíveis não se resolve atacando direitos dos que mais precisam. Começo com você, Marco Antônio. Boa noite. Olha, nessa questão, Carla, eu enxergo que existe aqui um encontro de contas, basicamente. Você tem uma série de questões de ordem financeira na relação entre estados e União. O presidente está propondo que os estados, até isso serve até para empurrar essa pauta, essa agenda de que os estados limitem o ICMS a 17%. Tem estado que cobra muito mais do que isso. E ele propõe entrar com 17%. Como se a União estivesse subsidiando esse valor aos estados. Isso pode até remeter a uma espécie de perdão de dívidas de estados para com a União. Isso existe também, é uma proposta que está na mesa, está sendo debatida junto entre os estados e o governo federal, entre a União. E acho que isso é relevante, porque se o intuito é diminuir preço, não se está aqui manipulando o preço de bomba diretamente na Petrobras. O que se está fazendo é reduzindo carga tributária e fazendo encontro de contas de ordem de direito financeiro, ou de ordem financeira entre estados e União. Então é uma medida que eu considero, apesar de não gostar de subsídios, as circunstâncias elas empurram para uma possível uma tentativa de solução com base nesses princípios. E os valores são exorbitantes, né? Segundo o Conselho Nacional de Política Fazendária, só no ano passado de ICMS foram arrecadados 637 bilhões de reais. Miguel Pereira Neto, o governo de São Paulo, disse que aceitaria isso, contanto que perdoasse a dívida estadual em 2 anos. Essa negociação em torno do diesel, gasolina, gás de cozinha, é alguma coisa pré-eleitoral? É algo que precisa ser feito? O que você acha sobre isso? Boa noite, em primeiro lugar. Na verdade, é uma medida que acaba afetando, diretamente as finanças dos estados e dos municípios. Então, isso significa também que, em cadeia, assim, acaba afetando investimentos muito importantes, porque, afinal de contas, o Fundeb, é o Fundo da Educação, e também o próprio SUS acabam sendo prejudicados com esse abalo nas finanças dos estados e municípios. Não há, na verdade, uma certeza de que essa redução ou essa desoneração vá gerar uma redução no custo do combustível. Então, a gente tem mesmo algo que está sendo proposto que provavelmente não vai chegar ao bolso do consumidor. Eu acho isso muito especulativo. Eu ia perguntar em relação ao teto de 17%, se você seria a favor. 12% da receita do estado de São Paulo vem do ICMS. Um teto de 17% seria razoável? Eu entendo que não deva ser alterada de forma alguma. Reduzir carga tributária? Por que não? Não, porque ela é necessária. Não é necessária para o governante, não para a população. Não, ela é necessária para a população porque isso se reverte em investimentos importantes do Estado, dos municípios. Também a gente tem outras alternativas para que isso ocorra. Qual que é a finalidade disso? Então, em ano eleitoral. Abrir menos brecha para que se desvie esse dinheiro. Em ano eleitoral, na verdade, até o presidente do sindicato, dos caminhoneiros, trouxe uma interpretação esse cara não é liderança, de que é a verdadeira mudança tabajara. Então, por que isso? Porque dura esse ano, certo? Ou seja, esse ano tem o quê?
a eleição. Você comentou então, sobre no educação, ano que vem, o diesel, por exemplo, já está defasado 20%. A Petrobras, ela adota precificação com base internacional, não é? Então, a gente tem uma condição de que vai ultrapassar esse ano, o que vai acontecer? Vai ter que retornar o imposto, não é? E o valor do combustível vai subir novamente. Eu acho que se a gente tiver um olhar um pouco mais prático, na prática, né, o que você está falando é que dinheiro vai ser tirado do investimento em educação, do dinheiro investido no SUS, né, como se o SUS fosse um exemplo para alguém, para alguma coisa. E falando de educação, vamos lembrar que o PT foi o governo que mais investiu em educação, eles investiram 137 bilhões de reais em educação, né, para hoje em dia você ter o Enzo falando elo, né, em casa. Então, você também tem o Brasil na 57ª posição no PISA, ou seja, ele é um dos últimos, né, segundo os parâmetros do PISA. Então, ou seja, isso significa que investimento em educação não presume qualidade de educação. O que presume é que você precisa, obviamente, ter uma governança honesta, que não desvie esse dinheiro. Então, de certa forma não, de todas as formas, é muito importante sim que haja que não haja essa liberdade toda econômica nesse momento, para que você faça com que essa manipulação, né, esse desvio de dinheiro todo, principalmente tratando de educação, de saúde e tal, não seja tão grande quanto foi no governo PT. Eu preciso falar, desculpa, pode falar. Depois eu chamo o foco é a desoneração, certo? Então a gente tem, acho que essa desoneração corre o risco de realmente não chegar ao benefício esperado, não é? Então, é a redução da inflação, é a redução do valor dos alimentos, não é a redução do combustível ali, porque o Brasil é movido a diesel, não é? Rodovias, etc. E a cadeia produtiva, ela pode utilizar essa desoneração exatamente para recompor a rentabilidade, não é? Ou a lucratividade que deixou de existir nesse período, não é? Ou seja, provavelmente isso não vai chegar ao consumidor. É um assunto controverso, é uma carga muito pesada, a carga tributária de ICMS, mas eu quero fazer uma pergunta agora para o Cristiano Vilela, que está no nosso telão. Cristiano, o que você acha? Você acha que isso pode, além dessa briga, essa disputa com os governadores, virar também uma batalha judicial ou não? Eu vejo que sim, Carla. Eu vejo que tem uma grande possibilidade. Esse é um tema que resvala sobre a competência de estados, competência federal. Eu não tenho dúvida que vai haver questionamento judicial. Eu vejo que, do ponto de vista estratégico, a medida se justifica, né, do ponto de vista da necessidade que o país vive no momento. Eu, pessoalmente, não gosto muito desse tipo de questionamento de se tratar tudo como sendo justificativa de ano eleitoral. Eu vejo que o ano eleitoral ele não deixa de ser um ano onde acontece uma série de situações e que exigem que os governantes pensem em soluções. E muitas vezes soluções, como é o caso agora, são soluções complexas que perpassam pelo interesse e pela arrecadação dos estados. Agora, eu não tenho dúvida que vai haver questionamento jurídico e eu vejo que vai haver questionamento jurídico, inclusive na seara eleitoral, no sentido de se questionar se o presidente poderia promover esse tipo de medida às vésperas do pleito que estamos aí já há poucos meses de iniciar o processo eleitoral. Eu, pessoalmente, entendo que que não haveria nenhum tipo de limitação com relação a isso. Nós estamos falando de uma proposta de emenda constitucional que, se aprovada, ela não pode ser restringida por um aspecto de uma lei ordinária que trata das eleições e que estabelece vedações às eleições. Então, eu vejo que é um tema que, no meu entendimento, ele está no caminho certo, mas eu não tenho dúvida que será extremamente judicializado por parte dos opositores ou por parte daqueles estados que venham a se sentir prejudicados por conta dessa emenda constitucional. Agora, tem uma questão que eu acho uma receita importante para alguns estados. Eu acho importante porque o que empurra a discussão também é o limite de 17%. Esse é um viés interessante para pressionar os estados. Então, mesmo que a medida fique até 31 de dezembro de 2022, a gente tem um ganho, pelo menos do ponto de vista de desoneração fiscal e tributária, que é a limitação, os estados assumirem essa limitação, aceitarem estabelecer o teto de 17% do ICMS sobre combustíveis. Então,
por mais que a desoneração ela fique até um determinado momento, esse encontro de contas, e sim, podem existir críticas de liberais, e existem contra subsídios, é normal uma coisa nesse sentido, eu entendo que é a medida necessária para o momento, porque é muito mais do que o Zé Trovão, que a gente está usando aqui como referência, e eu não acho que é uma referência válida para um debate sério. Você tem uma situação de custo alto do frete no Brasil inteiro, que de fato é um problema não só para os caminhoneiros, mas para a cadeia produtiva inteira, e também de oneração e inflação para as pessoas que acabam sendo vítimas disso daí. Vou pegar o teto, Miguel, a gente vai para um outro assunto muito complicado e eu acho que você vai gostar, que é o teto de gastos. Certo. Eu poderia só fazer uma última colocação com relação a essa questão do ICM. Existe um projeto no Senado com relação à criação de um fundo de estabilização. Não é? Isso seria um instrumento que o governo poderia utilizar, não é? Na verdade, haver uma aceleração dessa aprovação e isso traria, na verdade, uma alternativa que evitaria a judicialização da questão. Não é? Esse fundo de estabilização ele também serviria para a aplicação direta nos combustíveis e também, eventualmente, cobrir uma diferenciação do mercado interno, não é? E também com relação ao mercado externo, com relação à utilização do PPI, que é a precificação. Interferência de preço. Aí a gente está com um problema sério. Não, mas aí, não interfere no preço, porque aí a gente tá, o governo vai pagar de qualquer jeito. Colocar um burocrata no meio para mexer no preço dos combustíveis e interferir no preço da bomba final da Petrobras. Não, mas não interfere. Aí é periclitante, aí é ruim. Mas esse projeto também interfere. É medida socialista. Esse projeto também interfere. Colocar um burocrata no meio que vai cuidar do fundo, isso daí vai servir a critérios políticos tão somente. Isso daí não vai servir a qualquer tipo de benefício para o mercado. Vai atender só interesse político. Você vai politizar preço. É isso que você vai fazer. Não, a gestão do fundo, ela simplesmente não vai ser técnica. A gestão do fundo ela é controlada, existem meios de controle, de integridade para esse tipo de gestão. Não é? É um fundo que não afetaria as finanças do Estado, já que o governo federal vai ter que compor esse custo de qualquer forma. Então esse fundo satisfaz o objetivo, não é, que é exatamente a redução do preço dos combustíveis, principalmente do diesel, e isso vai refletir na redução da inflação e a comida vai chegar num valor mais acessível à mesa daqueles que precisam. Posso para o próximo assunto? Vamos lá. Também um assunto controverso, bastante. É o teto de gastos, gente, que o Lula disse que se for eleito vai extrapolar, para ele não vai ter teto. E o crescimento econômico vai garantir o equilíbrio orçamentário. Essa foi a fala do ex-presidente Lula. Bolsonaro disse que mexer no teto em um eventual segundo mandato pode ser possível, porque a gente teve uma sobra de 300 bilhões de reais no ano passado, foi usada para pagar a parte da dívida que o Brasil tem. Mas, por exemplo, ministérios como o da infraestrutura precisaria dessa verba e outros ministérios, então a gente poderia tornar um pouco mais elástico esse teto de gasto, mas não ao Deus dará, quanto quiser. Lembrando que o teto de gastos é regra constitucional, que impede as despesas do governo de crescerem acima da inflação do ano anterior. Mais um assunto controverso, não sei por quem começar na mesa. Acho que a Pietra está calada há um tempinho, né, Pietra? Pode falar. Não, é óbvio que o Lula quer acabar com o teto de gastos, né? Todo comunista quer acabar com o teto de gastos para que ele tenha margem aí para roubar o quanto ele bem entender, entuchar a galera de imposto, né, o quanto ele quiser. Então, assim, é meio óbvio que ele vai contra um teto de gastos. Só isso? Sim. Geralmente você fala mais. É que não dá pra... na verdade, eu não acho que o assunto é tão polêmico assim. O assunto... Nossa, ele é bastante polêmico. Não, eu digo porque... Você tem um candidato que fala que se entrar no poder vai explodir o teto de gastos. Isso é extremamente importante. É pontual, fica muito fácil muito você entender o nível de responsabilidade, de gestão da máquina pública de uma pessoa que fala uma porcaria dessa. Quer dizer, tá escancarado que o cara... Ele está agindo de maneira totalmente responsável. Quando você é contra uma medida que tem a ver com parâmetros de responsabilidade fiscal, como que você vai contra-argumentar isso daí? Olha, a única justificativa e o único debate que existe com relação a esse assunto é com a surpresa que o STF entregou para o Poder Executivo dos precatórios que, de alguma forma, empurrou o Poder Executivo para exacerbar o teto de gastos, mas nesse sentido tão somente.
que aconteceu nesse ano que passou. Então, isso sim, existe um debate aí sobre como que foi extrapolar tanto a questão dos precatórios no ano passado. Isso eu acho interessante. Agora, campanha política, pauta de agenda do PT, eles falarem um negócio desse, praticamente eles falarem que são a favor do quê? De uma nova Argentina. O Brasil vai virar uma extensão da Argentina nesse sentido, porque eles estão caminhando exatamente pelo mesmo caminho que os governos socialistas aqui da América do Sul, que explodiram as suas economias, fizeram e caminharam. Cristiano Vilela está preso no nosso telão aí de castigo. Por favor, Cristiano, a palavra é sua. Olha, Carla, eu sou totalmente favorável ao teto de gastos. Eu vejo que é uma medida, né, que quando foi adotada, se constitucionalizou em 2016, 2017, no governo Michel Temer. Ela foi muito importante justamente para estabelecer limites por conta do gasto excessivo de dinheiro público e que traria, muitas vezes, acabava gerando danos irreparáveis à economia. Evidentemente, um teto de gastos, ele gera para os governantes, né, muitas vezes, alguns dissabores, especialmente governantes que desejam fazer gastos maiores, especialmente em momentos eleitorais, enfim. Então, ele é um limitador que vem a promover o senso de responsabilidade por parte dos governantes. O que me chama a atenção negativamente é que nós estamos num processo eleitoral onde nós temos dois candidatos polarizando o debate político e os dois candidatos defendem furar o teto. Um candidato Lula, se mostrou com interesse de extrapolar totalmente o teto, né? Não seria apenas um furo, seria um buraco enorme, né? Mas o próprio Jair Bolsonaro, que já o fez, como bem lembrado pelo Marco Antônio, no caso da PEC dos precatórios, também defendeu que, num segundo governo, não vai respeitar a norma constitucional que estabelece o teto de gastos. Não. Desculpa te corrigir, Cristiano. Ele não falou isso. Ele falou que num eventual segundo mandato se conversaria, se pensaria sobre botar o teto um pouco mais alto para determinadas áreas, ministérios e tal. Desculpa te interromper, eu te respeito demais, mas não foi exatamente isso que ele falou. Posso... Claro, você e Cristiano na tela, se quiserem, por favor. Oi. O teto, ele foi instituído por meio de uma emenda constitucional, não é? E é exatamente por meio de emenda constitucional que ele deve ser alterado. A alteração ou a modificação, furar o teto, não é? Eu acho que é uma medida que deva ser praticada por qualquer presidente, por qualquer governante. Ela não tem necessariamente vínculo direto com a austeridade, com a responsabilidade fiscal. Afinal, a questão da gestão pública, ela deve primar, não é, pela eficiência, pela economicidade, não é, e pela legalidade. Não é? Então, se nós estamos tratando de uma situação, como ocorreu agora na pandemia, ou como tal, porque engessar o gasto público, criar um teto e por 20 anos deixar que ele permaneça sem qualquer modificação é algo irreal. Não é? Então não é quase impraticável. Mas então a gestão pública uma determinada organização, não, tem que ter, mas para determinados ministérios, senão viram um buraco sem fim, né? Assim, E é o dinheiro nosso, é dinheiro do povo. Vamos imprimir dinheiro, não, Carla. É dinheiro nosso. Vamos imprimir dinheiro. Não é isso. Você fez a impressora já, não? Vamos pegar uma impressora e vamos imprimir dinheiro. Acho que esse é o caminho. Não é. Pelo amor de Deus. Como é que criar o teto é algo que pode ser aqui criticado como se fosse irreal? Criar o teto é tão real que está aí. Irreal é você ter o judiciário e a questão da PEC dos precatórios, que não é atribuição de culpa ao presidente Bolsonaro ou à gestão Bolsonaro. O que aconteceu o atual presidente, ele tirou a credibilidade do teto de gastos. Imagina. Não é? Então, é só você pegar a quantidade de precatórios, o valor dos precatórios que foram transferidos para o governo. Ele mostrou que o teto de gastos, não é? Se nós... Por exemplo, tivemos sucesso, sem planejamento. Tivemos sucesso em investimentos que realmente são destinados a melhorar, não é, a condição das pessoas.
não é? Investimentos em educação, investimentos em saúde, investimentos em criar oportunidades, oportunidades de emprego. Ou seja, você é isso significa o quê? É crescer o país, crescer o PIB. Quando eu cresço o PIB, isso com todas... é tese desenvolvimentista. Desenvolvimentista. Tudo bem, nós podemos chamar dessa forma a sua vontade. Mas a grande verdade é que o teto de gastos, ele se modificado ou revogado, ele será uma medida que não interferirá necessariamente de uma falta de responsabilidade ou austeridade. Eu preciso voltar para o Cristiano, gente. Pode ficar, Miguel, por favor, que vocês estavam conversando. Cristiano, por favor, você tem a palavra. Desculpa. Olha, Carla, eu gostaria de fazer 2 observações, né? Primeiro, que a emenda constitucional, ela estabelece um prazo de 20 anos, mas ela estabelece a revisão com 10 anos, portanto, agora daqui 4 anos, em 2026. Isso. E o segundo ponto que eu vejo importante, para mim, por exemplo, eu sou um defensor do teto de gastos. Eu vejo que Lula, no meu entendimento, nesse caso, ele está errado. No meu entendimento, Lula está equivocado. No meu entendimento, Bolsonaro está errado, está equivocado. Porque teto de gastos não é algo que a gente tem que furar ou desfurar a bel prazer. O teto de gastos, ele tem que ser seguido, tem que ser respeitado. No meu entendimento, sou favorável ao teto de gastos, eu vejo que o Lula está mais errado. Não tenho dúvida disso. Eu também Agora, eu não posso também passar pano para o Bolsonaro para justificar que ele pode fazer um furinho ou outro no teto. O teto de gastos, ele é uma norma constitucional que ela está aí para disciplinar a forma como é feito o gasto público no país. Não dá para a gente dizer, olha, nós temos que aumentar o gasto público para poder aumentar o gasto com educação e saúde. Quando, na verdade, o que se vê é o aumento de gastos com o funcionalismo público, por exemplo. Com a elite do funcionalismo público, que arrebata milhões e bilhões e bilhões de reais. E o Brasil inchadíssimo. Claro, na verdade, os gastos... Assim como a Previdência, mas não tem reforma da Previdência, mas é para investir em gastos não tem reforma administrativa. Gerar gastos de boa qualidade. O aumento dos gastos com precatórios. E a população empobrece. O dinheiro é desviado. Nos últimos 5 anos. O que também pode e deve ser objeto de debate sério é o que vai acontecer ano que vem. Porque houve uma ampliação gigantesca do gasto com precatório. E o governo foi surpreendido com isso. Os precatórios eram devidos. Foi surpreendido. Eles simplesmente não foram Eles foram pagos, pautados no Supremo Tribunal Federal. Fizeram uma maquiagem. De um ano para o outro, o gasto subiu tremendamente. Então foi empurrada essa responsabilidade para o governo federal. O que precisa ter aqui é um debate sério com relação a isso. Porque se o governo federal ele foi obrigado a passar a PEC do precatório, senão ia estourar o teto. Então essa questão é gastar. A questão é poder gastar mais. Certo? É claro que em todas as empresas, inclusive nas nossas casas, a gente não pode gastar mais do que ganha, do que arrecada. Então tem que criar meios de aumentar, tem que ter um planejamento, aumentar a arrecadação, ter uma condição para quê? Para que os gastos sejam de boa qualidade. Como foi falado, os gastos acabam migrando para uma pior qualidade, como pagamentos de benesses e aumento de benefícios para o funcionalismo público. Nós vivemos num país que se gasta mal o dinheiro público. Existe um déficit público enorme. Não, mas peraí. Do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário, de outras instituições. Então deve existir um investimento em políticas públicas que funcionem, deve ter um investimento que haja uma possibilidade de crescimento econômico. Certo? Porque isso vai gerar o quê? Um aumento do caixa. O planejamento, assim como nas empresas, aliás, né, existe uma crítica que foi feita aqui, né, nos governos anteriores. Né, o Brasil hoje tem um caixa que foi criado exatamente no governo. Não existia teto de gastos. Os gastos foram empreendidos nessa boa qualidade. Né? Nós tivemos condições melhores, nós tivemos uma inflação muito baixa, nós tivemos condições para as pessoas adquirirem os seus bens. Não existia 33 milhões de pessoas com fome. E a dívida do Brasil era no Brasil, essas condições elas acabam migrando para isso. Miguel, e a dívida do país, que está em 243 bilhões? Mas a dívida, na época do governo, a dívida do país, o governo era credor e de muito.
esse dinheiro até hoje é utilizado. Deixou essa dívida para agora. Vou te falar, quem deixou a dívida? O governo Bolsonaro quebrou recorde de enxugamento de gasto com a máquina pública desde o momento do índice que o índice histórico começou a ser estabelecido de 1997. Então a gente tem que restabelecer a verdade aqui, porque é mentira. Existe só em gasto educação ruim. Diminuiu de 18% do PIB para 5,6% do PIB. Acho que as despesas têm que ser cortadas, certo? Tá certo isso. Então, mas tem que restabelecer a verdade. Por que um governante tem que morar num palácio? Sabe, tá, tudo bem, pode representar nada. Mas a gente está falando de filigranas. Por que tem que ter 200 funcionários? Não, aqui a gente está falando de filigranas. Todos os funcionários públicos... Esse não é o debate. Mas o furo do teto ele vai ser destinado para pagar funcionário público. Esse não é o debate. O debate é privatização, o debate é você conseguir tirar privilégios sem ser O debate é furar o teto para pagar um aumento para o funcionalismo público. Você não está levando em consideração que o Supremo empurrou no colo do governo de um ano para o outro bilhões e bilhões de reais com precatório. Isso teve um impacto sim nesse debate. Os precatórios são oriundos de ações judiciais. Sim. As pessoas tiveram o governo foi o devido processo de um ano legal. para outro. Não, o governo já deve Não existe uma planilha com planejamento cronológico disso daí. Isso é falso, é induzir as pessoas a erro. Não é falso. O governo foi surpreendido sim. Não são falsos os precatórios. Miguel, eu preciso só consertar aqui, 243 bilhões de dólares, tá, gente? São 7 trilhões de reais de dívida que ficaram e, enfim, a Dilma sofreu impeachment, pedaladas fiscais. Vamos para o próximo assunto, gente? Depois de falar sobre Lula e Bolsonaro, a gente vai de terceira via. Será que melhora o assunto? Nunca fica mais leve. Nunca. Tá difícil. A executiva nacional do PSDB disse finalmente que vai sim apoiar a candidatura de Simone Tebet à presidência da República. Simone Tebet do MDB. Mas tem algumas pessoas ainda no partido que dizem que podem mudar de ideia, ou seja... Está formalizado, mas não está. Aécio Neves continua descontente com essa possibilidade. Bom, e quando a gente pensa que a situação está mais ou menos entrando nos eixos, piora. Sérgio Moro não vai mais poder sair candidato por São Paulo, né? O Tribunal Regional Eleitoral não reconheceu o domicílio eleitoral dele aqui por São Paulo. Aí começou uma nova discussão se ele vai para o Paraná. Aí ele concorre com Álvaro Dias, que foi quem levou ele para o Podemos, onde ele ia sair como presidente da República. Álvaro Dias, que é senador pelo Paraná, seriam concorrentes direto. Ou então ele concorreria a deputado federal, que eu acho que pela, vamos dizer assim, vaidade dele, ele não vai concorrer a deputado federal. Concorreria com o Deltan Dallagnol, seu companheiro de Lava Jato. Ou seja, o Podemos estaria ali prejudicado das duas formas no Paraná, se ele for concorrer por lá. Essas eleições brasileiras eu tô para ver mais confusas, gente. É que a gente está esquecendo de Dória, de Moro. Já aconteceu tanta coisa. Eu vou com quem? Vou começar com o Cristiano. Cristiano, e aí? Vai ter terceira via? Não vai? O que você acha? Olha, Carla, eu vejo que vai ter terceira via. Eu vejo que a terceira via, finalmente, ela está aos poucos se unindo, só que tarde demais, né? Infelizmente, pela forma como já está consolidada a disputa eleitoral, eu pessoalmente não vejo espaço para um crescimento da terceira via. Eu vejo que do ponto de vista político, a eleição está polarizada entre Bolsonaro e Lula. Agora, com relação ao Moro, eu vejo uma coisa interessante, né? O Moro, você vê que desde o momento em que ele se assumiu efetivamente político, ele se vem assumiu político. Essa vezes, frase foi boa, desculpa, Cristiano. Ele vem se assumiu é ótimo. Eu acho que ele se perdeu. Saiu do armário. Ele se perdeu. Ele não sabe mais o que Exatamente. Ele é. Ex-ministro, ex-juiz, ex-candidato, ex-São Paulo. Desculpa, Cristiano, é que você assumiu, eu achei tão engraçado. Pode continuar, desculpa. Mas é verdade, né? Acho que é algo que estava dentro dele, né? Ele se assumiu político, agora realmente ele não vem conseguindo ter sucesso, né? Vem brigando com aliados e ora muda de posição. Agora, eu nesse ponto, né? Especificamente nesse ponto da questão do domicílio dele, eu pessoalmente respeito muito a decisão do tribunal, mas o meu entendimento jurídico é um entendimento oposto. Eu entendo que o domicílio eleitoral do Moro, ele deveria ser validado como sendo São Paulo. A Justiça Eleitoral, de uma forma geral, nos últimos anos, ela vem flexibilizando a questão do domicílio eleitoral, no sentido de ser um domicílio onde você atenda pelo menos um requisito formal. Você não precisa mostrar que é paulista, que é paulistano. E até por isso você tem casos
do Tarcísio, casos da Marina, casos da própria esposa do Sérgio Moro, Rosângela Moro, que vai ser candidata. Eu vejo que esse elemento, ele é um elemento formal e que, no caso, o Sérgio Moro, ele acabou cumprindo esse elemento formal. Então, eu discordo da posição que foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Respeito, foi muito bem fundamentada, tecnicamente, mas eu discordo e eu vejo que talvez, se ele recorresse ao TSE, talvez do TSE ele tivesse uma posição diferente. Agora, quem sabe ele vai recorrer, né, Cristiano? Porque essas eleições estão tanto sobe e desce, sobe. Quem sabe ele recorre, né? Bom, você é advogado eleitoral, eu não vou discordar de você, mas, sinceramente, eu nunca engoli esse domicílio eleitoral de São Paulo, mas tudo bem. Independente de qualquer coisa, né? Acho que ninguém precisa de um órgão falando que o Sérgio Moro já está fracassado, né? Independente dele sair ou não, né? Então, mas sobre o Cristiano, eu acho bonita a forma como o Cristiano defende, de um jeito muito aguerrido, o aguerrido low profile, né? A forma como o Cristiano defende a terceira via, né? A chance de uma terceira via. Não aconteceu até agora nenhum nome que tivesse sido efetivamente... que tivesse expressivo, só exatamente, pro eleitorado. O Moro. Mas ele fez aquele movimento pro União Brasil e se perdeu, enfim. Talvez, mas inexpressivo de qualquer forma. Quando o Cristiano falar tá polarizado sim, e ainda bem que tá polarizado, né? Porque a gente sabe onde vai culminar uma terceira via, né? Tipo assim, de novo, presuma um social-democrata na terceira via. É isso que as pessoas estão falando quando elas falam de terceira via. E sobre a Simone Tebet, ela virou a musa dos Unidos pelos Sapatênis. Então, hoje, até o cara da Faria Lima, que estava lá no Iguatemi quando o MST invadiu, até ele tá falando, puxa, realmente não dá para defender o PT. Não, mas tem a terceira via. Então ele vai para Simone Tebet, né? Essa terceira via só existe... É bom a gente voltar de Nárnia um pouco, né? Ela só existe porque o antagonista, porque o playground experimentalista ali do MBL ainda dá moral, ainda dá palco para esse tipo de nome. Porque assim, eles nunca aconteceram e não vão acontecer. Acho que o bom dessa candidatura é que é uma mulher. Então, acho que isso é meio identitário demais, não é? Não é identitário, sexista. Porque eu acho importante ter uma representatividade. Mas por quê? Porque eu estou desenvolvendo aqui não é? Então eu acho que... Sabe aquele emoji? Não, isso, deixa eu falar. Mas a verdade é que a corrida eleitoral, ela ainda não se iniciou. A gente vê pelas pesquisas realmente uma polarização, primeira e segunda via, mas essa chapa que está sendo criada, ela prosseguindo, com sucesso, ela provavelmente vai poderia até atingir um segundo lugar. Você acha que ela cresce tanto assim? Gente, eu acho que nós temos hoje uma condição de que pesquisas estão sendo escondidas. A última pesquisa da XP, que acabou não sendo publicada, acabou vazando em alguns lugares, ela trouxe 49%. Pro Lula, 28% pro Bolsonaro, né? E ali o Ciro com 7%. É verdade, confia. Não, mas as pesquisas elas têm uma margem de erro, sim. Miguel, deixa eu explicar mas isso daria uma vitória no primeiro turno, né? E você acha que quem seria bacana para vice da Tebet? Não, ali está o Tasso Gereissati, me parece que já está numa definição, está no caminho da definição. Ele tem uma presença muito forte historicamente no PSDB. Mas tem carisma, você acha, para decolar isso? O que a gente precisa é ter uma condição, ter um governo. O Brasil está precisando de um governo, o Brasil está precisando caminhar, o Brasil está precisando de algo que não seja um desgoverno. Da representatividade feminina. Você acha que a Simone Tebet, então, está lá pela representatividade feminina? Não, eu não acho que ela está pela representatividade. Não acho que ela está pela representatividade feminina única e exclusivamente. Também pela representatividade. Ela não. E por que isso é bom? Não, ela tem uma condição política, ela tem uma história que justifica. Mas então você não acha que o discurso da representatividade da mulher na política desqualifica a competência dela? Não, eu acho que o fato de ela ser mulher qualifica. Gente, não desqualifica. Não, eu preciso. Não. Isso daí é maravilhoso. Você está falando de representatividade. E ela tem toda a condição. Ela tem toda a condição que ela está mostrando isso, tá certo? Vamos lá, Miguel. Isso daí é totalmente indiferente. E deve ser indiferente. Não, eu concordo contigo, Ken. Não representa absolutamente nada. É o tipo de negócio que você vai pegar uma condição que não qualifica a pessoa para absolutamente nada e colocá-la como
aquela que deve ser considerada por conta disso. O fato mas de ser homem, mulher, eu não falei. Branco, negro, não muda nada. Não muda nada. O que vai mudar é a história da pessoa. Daí, quando a gente fala da história da Simone Tebet, ela ganhou prestígio por conta do impeachment da Dilma e ela perdeu todo o prestígio por conta da CPI da Covid. Ela se sepultou politicamente por conta da CPI da Covid. Todo mundo que votaria nela, hoje olha para essa mulher e fala, poxa, ela tentou tirar uma lasca do governo federal, do presidente Bolsonaro, participando de um espetáculo patético com Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e Omar Aziz. Todo mundo viu isso, ela desqualificando mulheres. A gente fala em mulher vota em mulher, né, que nem ela falou. Ela desqualificando médicas que pensavam de maneira contrária àquela premissa dogmática que ela queria estabelecer o tempo todo na CPI. Então, terceira via não existe, Carla. Entendi. Eu tô lembrando tem um fato controverso dela, que foi quando ela defendeu a Aécio Neves naquele escândalo da JBS, dos 2 milhões desviados. Isso acho que manchou ainda mais ainda. Ali realmente. Ali não foi bacana. E, Cristiano, a gente sempre te deixa aí no puleiro. Você quer falar, querido? Olha, ficar no estúdio é mais gostoso, né? Não é melhor? Hoje o negócio tá tenso aqui, eu tô com dor nas costas, né? Já. A questão da terceira via, não é? Eu acho que é até prematuro, não é? Por conta da corrida que vai começar agora para valer, né? Mas, de qualquer forma, eu acho, a minha opinião é que é muito difícil. A gente já tem um cenário pré-estabelecido. Como eu disse, eu acho que uma terceira via ela poderia crescer para trazer um alcance ali de segundo lugar. Por que não cresce? Podia. Mas, e não cresce depende por quê? Porque voto, não tem gente. Não tem gente. Né? Olha, agora já está polarizado, razão, como disse o Cristiano. Né? Agora, a questão do registro, né? Da transferência do domicílio eleitoral, né? do ex-ministro, do ex-juiz, ela realmente, discordando, não é, do Cristiano, ele não tem vínculo algum com São Paulo. Não é? Então, não tem vínculo de emprego, registrou ali um hotel. Não é? Eu acho que a questão de várias pessoas, mas várias pessoas acabaram mudando domicílio, não. A gente tem que analisar o fato concreto ali em si. E o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo realmente trouxe uma interpretação simples, de acordo com os requisitos legais, de que não se poderia realizar aquela transferência. Agora, tem um ponto importante. Ele foi mirim, vai. Foi mirim, e não só mirim. Ele não sabe costurar parcerias, ele não sabe transitar no meio político, ele não soube se colocar no meio político, a verdade é essa. Historicamente... Não deveria ter deixado de ser juiz. Historicamente, nós temos uma pessoa que acaba desviando nos papéis que ele atua. Não é? Nós tivemos a maior gravidade. Eu tenho 36 anos de direito todos os dias. Eu não vi gravidade maior do que aconteceu na desenvoltura do juiz enquanto juiz. Não é? Nós tivemos um juiz caminhando de mãos dadas com a acusação para atingir determinado objetivo. Tem nome. É exatamente a corrupção do sistema de justiça. Isso tem nome. Com todo respeito, a gente pode até criticar algumas coisas da Lava Jato, mas tem algo que está prejudicando muito mais o país e tem nome, está no Supremo Tribunal Federal e é um punhado de ministros. E o senhor sabe quais a gente está falando. A gente está falando de inquérito das fake news, um inquérito do fim do mundo. A gente está falando de perseguição a jornalista, perseguição a partido político. Não, tudo bem, mas aqui... assim, você falou que isso daí te preocupa? Preocupa muito mais o ministro do Supremo Tribunal Federal abusando do poder dele. Não, os advogadas que atuaram em defesa de vários acusados, né? Eu acho que o que aconteceu ali foi realmente muito grave. Né? Nós não podemos esquecer isso. E assim como aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral. Porque muitos dos atos, condução coercitiva, vamos gastar milhões, vamos adotar prisões aqui para pressionar delações inventadas. Então, isso tudo é muito grave. Né? Mas, assim, essa questão da terceira via, do TRE, ela acaba trazendo o quê? Uma informação que não condiz com a realidade. Não adianta pedir desculpa. Eu errei. Certo? Ele não tem nenhum vínculo com São Paulo e declarou
que teria. Essa declaração, se ele recorresse, persistisse nisso, ótimo, ele estaria persistindo. Mas agora ele muda e fala assim, opa, não era bem aquilo, eu vou me candidatar pelo Paraná. Ele pode se candidatar pelo Paraná? Certo? Ele pode mudar o domicílio. Cristiano, ele tem prazo. Eleitoral. Ele tem prazo pode mudar do nada e sair candidato pelo Paraná? Ele tem prazo para isso. Ele sabe. Eu vejo que sim. Eu vejo que sim, Carla, porque uma vez tendo sido considerada nula essa mudança para São Paulo, prevalece a filiação anterior, o domicílio anterior dele no estado do Paraná. Então, com relação a isso, eu não vejo problema. Eu concordo bastante com os argumentos do Miguel e de todos aí na mesa. Agora, eu vou na linha da liberdade. Eu vejo que é importante, do ponto de vista formal, nós termos requisitos, né? Então, se do ponto de vista formal você tem que ter o domicílio eleitoral, até para fins administrativos do registro de candidatura, né? Você tem que ter esse domicílio com 6 meses. Então, ok, do ponto de vista formal, sim. Agora, do ponto de vista político, quem eu vejo que tem que ter a legitimidade de escolher o seu candidato é o povo. E o povo erra, o povo acerta, mas a democracia é isso. Então, se o Sérgio Moro, se a Maria, se o João, se o Benedito são candidatos e o eleitor de São Paulo, ou de Minas, ou do Paraná, ou de Roraima, ou do Ceará elegem essas pessoas estão representando uma parcela da população. Então, eu vejo que quanto mais liberdade o eleitor tiver para escolher o seu candidato, é melhor. Mas existe uma lei, né? Existe uma lei com requisitos. Os requisitos têm que ser atendidos. Eu acho que a liberdade não é plena nesse sentido. Tem que cumprir os requisitos para ter uma mudança de domicílio eleitoral. Vamos ver como essa novela vai se desenrolar, se ele vai recorrer ou não, se vai sair por não vai mais. Já disse que não vai mais recorrer. Aliás, ele sempre né? Então, o candidato... É impressionante. E aqui em São Paulo também, é o Pedra Sapato do Datena. Não, da Janaína Pascoal. Da Renata Abreu, do Podemos, que ele saiu sem falar que ia sair. Ah, sim. O candidato a deputado federal por São Paulo... Onde ele vai, ele vai representar... Onde ele vai, ele briga. Ele vai representar São Paulo. A gente concorda que ele só erra, não. Acho que a mesa inteira concorda que ele só errou até agora. Até um assunto... a gente uniu direita e esquerda de alguma forma. Nós estamos de acordo. A esquerda é socialista. Obrigado, Miguel. Nós somos da esquerda socialista. Nós não. Nós somos. Nós é gente... Eu estou te qualificando. Eu não sou. Agora, olha, o deputado que se candidata por... O candidato a deputado federal por São Paulo, ele representa São Paulo. O candidato a governador por São Paulo, ele tem que conhecer São Paulo. Eu concordo. Ele não pode cair aqui de paraquedas. Eu concordo com porque, você. Porque São Paulo tem muita gente, eu vou conseguir me eleger. Concordo. Não. Mas calma lá, porque ele vai usar esse discurso contra o Tarcísio. Né? Esse é o discurso da esquerda contra o Tarcísio. Tem que tomar cuidado. Não estou personalizando. Eu sei que não. Eu acho que a gente tem que ver a condição de cada um. Mas é que... Vamos lá. Olha o perigo. A premissa legal... Tu tá dando ideia errada. Não. Tu tá dando ideia errada. Eu entendo a premissa legal. Eu entendo a premissa legal e eu respeito a lei. Ele foi mirim porque ele não soube cumprir os requisitos legais básicos, óbvio. Agora, eu concordo em parte com o que o Cristiano falou, porque, de fato, acho que quanto maior a liberdade para a pessoa, o que vale é a legitimidade do voto popular. É verdade. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que derrubou por 3-2 a decisão do ministro Nunes Marques e manteve a cassação do deputado estadual Fernando Francischini por propagação de fake news nas últimas... Antes das eleições, na verdade, né? E nesta sexta também, a segunda turma do STF manteve a cassação do deputado Valdevan 90 por abuso de poder econômico na eleição de 2018. Como é que vocês analisam essa queda de braço interna no STF? Tá difícil, hein? Bem, acho que a questão, para mim, mais importante remete ao Francischini, que teve o seu mandato cassado de maneira completamente arbitrária, com base num conceito fluido, um conceito aberto, não está tipificado em lugar algum, e nem deveria estar, Carla, em qualquer lugar, porque fake news é aquele negócio que existe e não existe ao mesmo tempo. Ele não deve existir na legislação, porque torna qualquer juízo de valor sobre ele muito arbitrário, qualquer juiz pode decidir o que é verdade e o que é mentira, o que é algo patético, é algo surreal. E, ao mesmo tempo, a gente abre a notícia, já abre o jornal, abre qualquer meio de comunicação e vê fake news todos os dias, o dia inteiro. Então, não pode ser uma maneira de você caçar um deputado, ainda mais quando a gente fala em... Você tem que ter na legislação atribuído de maneira taxativa a penalidade, que vai ser
aplicada, né, de acordo com aquilo que foi estabelecido anteriormente. Ele simplesmente teve uma penalidade aplicada de cassação, a mais grave, com quase mais de meio milhão de votos no Paraná, e ele, com base na cabeça do juiz. É isso que a gente pode falar. Agora, o grau de insegurança jurídica que isso gera para as próximas eleições é inacreditável, porque o Edson Fachin já tem dado várias entrevistas e já tem falado várias vezes sobre como eles irão caçar candidatos que manifestarem, que proliferarem fake news. Então, eu fico com muita insegurança a respeito do pleito. Por quê? Porque esse tipo de postura, inclusive, tem algum tipo de enviesamento para um lado só. Eles não falam da esquerda, eles falam só de candidatos do lado da direita ou que apoiam o presidente Bolsonaro. Isso, na verdade, a gente sabe por quê, né? Eu acho que nós vamos pontuar as coisas aqui. Todo tolimento de liberdade de expressão ou de cerceamento de fake news ou qualquer que seja a expressão que você queira usar precede ditaduras, né? Então, o comunismo começou assim, né? O primeiro líder comunista do mundo, né, que foi Lenin, começou cerceando as liberdades de expressão das pessoas, né, através das mídias. Daí, então, ele conseguiu convencer a população de que deveria acontecer uma revolução, e aí se deu a Revolução Bolchevique. E, enfim, todo líder, no decorrer da história, começa dessa forma. E o problema que a gente tem hoje é que a gente tem todo o monopólio judiciário determinando o que pode ser falado e o que não pode. Né? Quem que determina o que é fake news ou não? E o problema das fake news, como o Marco Antônio falou, é que eles estão colocando holofote só para um lado da moeda, né, e falando que essas pessoas estão disseminando fake news, quando na verdade, na maioria das vezes, elas estão só emitindo uma opinião. Miguel? Nós tivemos um fato, acho que nós temos que analisar de forma isolada, certo? Então, o fato, ele vai receber o devido enquadramento jurídico. Nós tivemos um julgamento por colegiado, não só do Tribunal Regional, como pelo Tribunal Superior Eleitoral e também pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral ele recebeu, após a cassação, houve a interposição de um recurso extraordinário eleitoral. O que o Supremo decidiu agora, na verdade, é um pedido de efeito suspensivo, não é? Um pedido de antecipação da tutela do recurso. E os ministros no colegiado entenderam não só pelo descabimento desse pedido, por não preencher os requisitos da plausibilidade, da própria urgência, mas também pelo fato ter sido praticado por uma autoridade, né? Houve um abuso de poder de autoridade numa ação de investigação judicial eleitoral, um ato que atentou não só contra a validade do pleito, mas também atentou contra a própria democracia, contra o próprio exercício do voto. Ou seja, houve uma gravidade. Então nós temos que analisar a questão não só pelo aspecto qualitativo do ato que foi praticado, também pelo quantitativo, porque existe uma discussão mas a penalidade se a internet... Não é extrema, porque não tinha isso na lei. A penalidade está fixada em lei. Qual que é a é muito subjetivo quem vai julgar existe existe uma questão de aplicabilidade ou não de uma jurisprudência que não existia exatamente naquele pleito. Assim, agora todo mundo vai então, existe uma interpretação do que significa o meio de comunicação... Não, o meio de comunicação... A lei dispõe. Meio de comunicação social, certo? A internet, uma live no Facebook, ela significa um meio de comunicação em massa no aspecto quantitativo? Sim. O ato que foi praticado, ele representa... E a perda de mandato. Não, a liberdade de expressão... A liberdade de expressão... Vai até onde o teu sentimento começa? Não é isso que eu vou dizer. Um deputado estadual. Pode ser também, né? Mas a liberdade de expressão... Você está muito relativista, o ato da fala... O ato da fala, quando praticado, ele pode representar, sim, um ato ilícito, um ato criminoso. Cristiano. Então, a pessoa tem que responder por esse ato que ela praticou. É como se fosse um projeto. Com a perda de mandato. Com a perda de mandato. Estou louco para ouvir o Cristiano. Cristiano, por favor. O Supremo ainda vai julgar, certo?
E o Tribunal Superior Eleitoral já julgou. Se o Supremo julgou é porque ele está certo. Se ele falou que está errado é porque está errado. Não, ali porque ele tem o monopólio da verdade, da boa moral e dos costumes. Tem o plenário, são 11 ministros e tem também a segunda turma, 5 minutos, julgaram a semana passada. 11 ministros, 7 eleitos durante o governo PT. Mas vamos lá, Cristiano, por favor. Olha, pessoal, eu sobre esse assunto, sobre essa questão de cassação de mandato, sobre essa questão dos requisitos legais, o que pode, o que não pode ser feito, eu gostaria de trazer uma reflexão, que eu vejo que isso é algo importante para que todos nós avaliemos os nossos erros e os nossos acertos com relação a isso. Esse tipo de situação que hoje está pontuado dentro desse episódio do deputado Francisquini, do deputado Valdevan, já acontece há muitos anos, né, no nosso país, que é o quê? Que é a cassação de mandato por condutas abusivas dos meios de comunicação, condutas abusivas por poder econômico. E essas condutas, toda essa criação, ela, via de regra, ela é feita através da jurisprudência das cortes superiores. Em alguns momentos da nossa história, quando eventualmente esse tipo de demanda ia dentro de um encaminhamento contra um determinado lado político, por vezes a população bate palma, porque não, joga a pedra porque é contra o fulano ou é contra o beltrano. Quando vem para um outro lado político, daí inverte os papéis. Os que defendiam atacam e os que atacam defendem. Por isso que eu coloco sempre essa questão. É importante que se tenha um respeito às instituições, um respeito à legalidade. Ô, Cristiano, desculpa, rapidinho, mas não dá para você colocar, é uma falsa equivalência, colocar abuso econômico, falar de abuso econômico, comparar isso com abuso de liberdade de expressão. É incabível essa comparação. É que o mesmo dispositivo, a mesma ação que pune o abuso de poder econômico, ela pune o abuso dos meios de comunicação. Então, é por isso que eu estou fazendo. Não, mas estamos falando da questão moral, não vamos sair um pouco do positivismo, né? Vamos falar assim das questões que envolvem a moral. Você acha que tem a mesma equivalência? Você expressar uma opinião, falar algo e você praticar corrupção, você acha que é equivalente? Existe um amplo exercício das liberdades constitucionais. Tem que dar em Francisco. Existe um amplo exercício, mas isso está certo, esse é o ponto. O que não pode... O que eu vejo é que o pau que dá em Chico, ele tem que dar em Francisco. O que não pode é nós termos, por vezes, quando o réu, quando o autor da ilegalidade é alguém que a gente não gosta, é alguém do outro lado na disputa política, pode tudo. Eu discordo com você, Cristiano. Você consegue dar um exemplo do outro lado? Você falou que aconteceram vários casos de cassação, de perda de mandato. Agora, eu me lembro de um deputado estadual que apalpou uma deputada na Assembleia Legislativa de São Paulo e nada aconteceu. Continua com cargo. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, sabe? Assim, aí você fala que não, que é porque está havendo, sim, um ataque extremo à direita. Eu comecei a minha fala. Isso todos os dias, em todos os jornais, em toda a imprensa. Na verdade, a justiça analisa o fato. Não, mas peraí. Ela tem que enquadrar. Eu tenho medo de você... Mas vale para todos, Miguel. Não, o processo não tem... Peraí, o processo não tem nome. Não. O processo não tem nome na capa. Miguel. O processo deveria ter só um número. Não, Miguel. E a análise daquele fato e a adequação jurídica, Miguel, a qualificação jurídica daquele fato. Miguel. O que aconteceu foi um julgamento pelos colegiados dos tribunais, certo? E esses julgamentos foram absolutamente fundamentados. E analisaram o ato em si. Aqui não tem perseguição com ninguém, seja de esquerda, Miguel. A questão que está sendo pautada aqui não é essa. Não, a perseguição está muito clara. Você fala que existe perseguição. Mas no Brasil é esse que você está morando. A perseguição está muito clara em vários discursos. A gente tem que olhar um pouco micro e um pouco macro também o tempo todo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal dão coletiva de imprensa praticamente todos os dias, quando não é entrevista, quando não é qualquer tipo de manifestação pública falando sobre ameaça à democracia, profusão de fake news pela direita, a direita ameaça a democracia. Eles têm feito isso da maneira mais politizada que qualquer pessoa do mundo pode ver. Você não vê isso nos Estados Unidos. É surreal você imaginar um membro da Suprema Corte americana fazendo o que o ministro do Supremo faz aqui. É loucura. Eles estão completamente ativistas. A começar pela TV
TV do Supremo, é isso? Pelos julgamentos serem televisionados? Isso começou, o fenômeno começou. Os ministros são mais conhecidos do que os jogadores da seleção? É isso que vai falar? Mas assim, eu acho que a a transparência, isso é explicação. A defesa do Estado democrático de direito. Não tem nada a ver com transparência. A defesa do Estado democrático de direito duramente conquistado. Eu acho bonito. Ela tem que ser mantida a todo custo, a todo momento. Os ministros foram votados pela população? Os ministros são indicados da forma constitucionalmente definida. Assim como nos Estados Unidos. Só que lá há um equilíbrio de poderes, como Montesquieu fez. Legislativo, executivo e judiciário. Atualmente, o judiciário está acima de todos os outros. A gente não está conseguindo contestar as decisões que muita gente está considerando arbitrárias do STF. E o Senado não julga os mais de 20 pedidos de impeachment contra alguns ministros do STF, Miguel. Eu sou super a favor da democracia, eu sou a favor do voto. Bolsonaro foi eleito, que fique bem claro, por mais da metade da população. Eu sei que os ministros são indicados pelo presidente, assim como eram nos Estados Unidos, mas o que está acontecendo é um abuso e excesso de poder por parte do STF, que está sendo contestado judicialmente junto ao Senado por parte da população e de alguns deputados, e isso não vai para frente. Então, os pesos e medidas, só um poder pode regular um outro poder. Isso é a base de Montesquieu. E não está acontecendo, está sendo de cima para baixo, como você mesmo disse agora há pouco. Isso daí é o sistema de pesos e contrapesos. Certo? Eu acho que nós estamos aqui num debate, tá certo? Certo. Sim, e aliás o Cristiano não concluiu a fala dele. Você pode concordar um pouquinho, não tem problema. Não, eu concordo, nós concordamos em muitas coisas, né? O fato da esquerda, do socialismo seu, mas eu... Miguel, existe um sistema de freios e contrapesos. Você não concorda que ele não está freando o Supremo? A desinformação, as fake news, elas são simplesmente impossíveis no Estado democrático de direito. Peraí, você está falando de democracia defendendo o tolimento de liberdade de expressão. Mas não está tolhendo. Na verdade, tá fazendo o quê? Tá protegendo quando a pessoa fala praticando... o Supremo está protegendo quando ele fala em tolimento de liberdade de expressão? Quando o ato da fala da pessoa é a prática de um ilícito, é um crime? Ou é algum ilícito eleitoral? Ela tem que responder por isso. E qual que é o crime? Existe um ilícito eleitoral com a pena de cassação. Quando você fala de um sentimento, de uma vontade, você está falando que um crime está acontecendo? Quando você expõe uma vontade, um sentimento? Você está falando do discurso de ódio, fake news, nada mais é do que a exposição de um sentimento. Se afetar o pleito eleitoral, se tiver um intuito de incitar ou quando você questionar o sistema, porque pessoas, o sistema não pode mais ser questionado. Ele tem que responder, principalmente sendo na época o deputado uma autoridade. Houve uma AGE, houve o devido processo legal. Não, mas o problema certo? disso... Eu não estou classificando a pessoa ou julgando... Você está utilizando... Eu estou vendo o fato que foi praticado. Existe uma questão aqui um pouco mais técnica, Carla, que é o seguinte. Durante os últimos 20, 25 anos, o Supremo ele vem, por meio da jurisprudência... Jurisprudência é um entendimento reiterado dele com relação a determinados casos, se atribuindo mais poder. Ele tem feito isso. Daí prova é a ADO, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ele começou a falar, não, eu vou começar aqui a pautar política pública que o Congresso Nacional não pauta. Eu vou decidir sobre política pública que o Congresso não pauta. Decidir, lembra, sobre o lockdown, e daí ele faz isso na maior cara de pau. E tem coisa que o Congresso não quer pautar, porque ele não quer legislar sobre. E daí a jurisprudência do TSE é a mesma coisa. Ele foi se dando mais poder com o tempo. Não, a jurisprudência do TSE é um pouco diferente. Se ele criar existe esse tipo de conceito de fake news e trabalhar em cima dele nessas eleições, vai ser perseguição, vai ser assim, caça às bruxas. Eu tô com muito medo disso acontecer, sinceramente. Sinceramente. Agora vamos pro Cristiano, por favor. Olha, pode acontecer por várias outras pessoas, mas pelo Supremo Tribunal Federal e pelos tribunais, você confia nos seus ministros? Claro que eu confio. Que lindo. Confio no Supremo Instituição, confio nos ministros que estão lá. Que ótimo. E eu acho que a decisão monocrática, ela foi levada para referendo do colegiado, certo? Foi exercido o devido processo legal e o colegiado decidiu por 3-2 que aquela decisão não deveria ser mantida. Gente, eu preciso chamar o Cristiano, tá? Que a gente está quase acabando o programa. Cristiano, a gente te interrompeu. Isso aqui dá pra ficar no telão. Desculpa, Cristiano. Se bem que quando ele tá aqui, ele também é lugar do Cristiano. Ele nunca interrompe ninguém. Vai, Cristiano, com você, querido. Semana que vem eu tô aí, pode deixar. Venha. É mais divertido. Eu só vou falar rapidinho, só uma coisa que eu acho importante a gente refletir sobre isso.
quem deu esse poder todo para o judiciário? Nós não podemos esquecer que há poucos anos atrás estava um grande contingente nas avenidas colocando Sérgio Moro, por exemplo, colocando Dallagnol e outros tantos como super-heróis, né? Superpoderosos que podiam tudo, né? O povo quer que você faça, o povo quer que você ultrapasse a lei e bote todo mundo na cadeia. Temos que avaliar isso. Qualquer medida que a gente tome como cidadão, ela vai ter reflexos depois. Ela vai ter reflexos em outros contextos, em outras situações. Por isso que eu sempre friso, é importante manter a institucionalidade. As instituições têm que cumprir o seu papel constitucional, cada um no seu quadrado, sem o problema é esse, eles não estão no quadrado deles. Se cumprisse, seria muito maravilhoso se estivesse no quadrado deles. Poderes por parte de um ou por parte de outro. Mas por que eles não estão no quadrado Preciso encerrar o programa. Vai ter que ser um outro programa. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou ter que encerrar o programa assim mesmo, com a mesa brigando. Cristiano, até a próxima. Um beijo pra vocês. Linha de Frente fica por aqui. Acabou. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.